empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Quando pensamos em cordialidade, empatia e acolhimento, sabemos que as mulheres estão muito à frente dos homens. Mas por que no Brasil o número de empreendedores homens ainda é maior? Será falta de coragem? Será falta de oportunidade? Será falta de visão? Ou uma herança cultural do machismo imposto na sociedade? Escolham vocês e comentem aqui o que acreditam ser. Trazendo agora uma ótima notícia para o mundo, o número de mulheres empreendedoras não para de crescer. E com dados mais precisos apurados pelo IBGE, as mulheres tomam conta de 34% do público empreendedor do Brasil, chegando a passar de 10 milhões de mulheres empoderadas e donas de seus próprios negócios. E para falar desse novo tempo que estamos vivendo, trouxemos esse fenômeno das unhas, chamada Liliane Souza. Seja muito bem-vindo ao nosso talk show. Olha, é uma honra estar te recebendo. E como eu falei com você, eu mesmo falei com você pelo Instagram, foi um pedido muito grande da minha esposa, dos nossos seguidores também, a sua presença. E muito obrigado pelo aceite do convite. Eu que agradeço, gratidão mesmo. É um prazer estar aqui, né? Contar um pouquinho da minha história. Eu fiquei surpresa quando a sua esposa falou lá comigo. Ela, ai, Lili, eu te sigo, eu gosto muito de você. E é muito legal ter esse carinho, né? Esse reconhecimento e gratidão mesmo. Olha, falando um pouco, só para você ter uma noção de como você influencia as pessoas, a minha esposa, ela é minha sócia também na nossa produtora, né? Que nós temos uma produtora que faz a produção desse podcast, Sim. desse talk show e de outros também. Mas ela já te segue há um tempo e ela também tá caminhando nas unhas. Legal. Porque ela gosta e por incentivo seu. Então, muitas das vezes você tem essa consciência pelo número de seguidores, pelo engajamento e tudo mais, mas você tomou uma surpresa porque minha esposa te segue. Sim. E falou de você no podcast. Então, quando a gente começou a montar a seleção ali e nós tínhamos essa oportunidade, quando ela comentou comigo, poxa, por que você não chama a Lili? Chama a Lili e tal. Eu, sinceramente, eu olhei o perfil e falei, meu amor, é o seguinte, ela tá numa outra fase, assim, ela tá num outro patamar, né? Numa outra estrutura. Eu acredito que a gente talvez não vai nem conseguir chegar a falar com ela. Porque muitas das vezes, quando a gente manda mensagem pros influenciadores grandes, a gente não recebe nem resposta. Sim. Ela falou, poxa, mas por que você não tenta? O conteúdo dela é tão bom e tudo mais. E daí veio esse convite, você aceitou e foi muito bom. E desculpa pelos áudios podcast. Ah, nada, imagina. É que eu amo áudio também, que é mais fácil na correria. É, bem cara. Legal. E eu mando áudio porque às vezes no texto fica muito frio, aí você esquece uma vírgula, esquece uma interrogação. Verdade. Não é porque eu não sei escrever, tá? Eu sei escrever mais ou menos, mas fica meio frio. Então, bem, começando esse episódio, por forma de pergunta mesmo, queria estar te perguntando isso. Acredito que muitos dos seus seguidores e seguidoras têm essa dúvida. Como é que tá sendo para você lidar com gravidez, esse calor absurdo, negócios, redes sociais, alunas? É bem complicado, né? Só que, assim, eu sempre falo que eu tento levar as coisas da maneira mais leve possível, né? Porque não adianta a gente ficar nervoso, ansioso, querendo prever o futuro, tem que viver o presente. Então, quando eu descobri minha gravidez, foi um susto, né? Porque a gente estava planejando para eu engravidar em 2024, só que Deus preparou de uma maneira diferente, né? Eu engravidei fora do meu período fértil, então, tipo, tinha que acontecer mesmo. E foi um susto, mas depois eu comecei a gostar da ideia, a amar e tudo, né? E eu tô no momento de respeitar o meu momento, sabe? Eu sempre fui muito ativa e querer fazer tudo ao mesmo tempo. E agora eu dei uma desacelerada legal, sabe? Até nas redes sociais eu dei uma desacelerada, né? E tô levando isso, né? Graças a Deus, minha gravidez está sendo uma gravidez bem saudável, né? Eu tô fazendo exercício, tento me alimentar melhor, quase não subi meu peso. Então, assim, eu tô bem tranquila. Eu não tive nenhum problema de saúde, nada, nada, nada. Só agora no final mesmo, cansaço e enjoos que voltaram. Mas eu tô, assim, fazendo o que eu posso. Não tô naquela de que, eu dou conta de tudo, que eu sempre fui assim, né?
E tá sendo tudo muito leve, sabe? Graças a Deus eu tenho o apoio do meu esposo, que me ajuda muito. Tudo quanto é lugar que eu preciso ir, ele me leva, ele tá sempre comigo. Então tá sendo bem leve, eu tô com isso na minha cabeça. Não precisa ser um processo doloroso, né? Eu quero aproveitar esse momento, então tá fluindo. Caraca, já fica já de cara uma grande lição aí que eu vejo você falando, Uhum. que quem não te pergunta isso, que não tem essa oportunidade de Sim. perguntar, te acha um pouco sumida, pode estar falando, Uhum. poxa, não tô vendo e tudo mais, com aquela frequência, mas é sobre não esperar só o processo passar, mas curtir o processo, né? Curtir. É É isso muito aí. importante. É. E quando você vê, já tá com quase 9 meses. Isso, e todo mundo fala assim: "Nossa, Lilico", que às vezes eu posto lá, posto as semanas, né, o pessoal: "Meu Deus, mas passou muito rápido", e realmente passou muito rápido. Eu sinto isso por justamente, tipo, não ficar me cobrando: "Ai, e amanhã, o que que eu vou fazer? O que que vai acontecer?". Eu entrego na mão de Deus, vou fazendo o que eu posso e vai fluindo, né. Então, eu sei que muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas se desesperam quando descobrem uma gravidez, né. E muita gente, tipo, fica com pressão alta, essas coisas, desconta na comida, né, e vai gerando vários outros Vários problemas, né. Mas, assim, o meu conselho viva o momento, aproveita, porque é tão gostoso, eu falo que eu vou sentir falta da barriga. E Uma sente, coisa tá? E sente. verdade, porque é tão gostoso. Nossa, agora então que tá mexendo, né, com mais frequência, nossa, ver mexer é todo dia descobrir uma coisa diferente, entendeu? Olha, principalmente como pai, principalmente depois que fizer uns 5, 6 meses, Uhum. que começar a engatinhar, começar a querer Aham. pegar as coisas, aí você vai falar: "Poxa, na barriga tava tão quietinho, pô, não chorava". Agora fora. Caraca, mas Verdade. é assim. E falando mais tecnicamente dessa Uhum. parte, que pra gente que é empreendedor, sabe que carregar as coisas com a nossa própria força e única força o tempo todo, Sim. não dá. Isso é um ensinamento muito válido para todo mundo que empreende e Uhum. até para quem quer empreender. Só com o nosso braço a gente não consegue o tempo Verdade. todo. A gente consegue ter alguns títulos, algumas Uhum. conquistas, mas nós não somos de ferro e não conseguimos. Sim. Falando sobre disso tecnicamente, como é que você está fazendo hoje, grávida, a sua gestão de tempo? Falando um pouco da sua vida hoje, nesse processo de gravidez, Uhum. pré-parto, né? Porque você já Sim. está vivendo Uhum. essa expectativa. Na verdade, agora, a qualquer momento, já pode Já pode. acontecer e Uhum. vai ser saudável. Mas como é que você está fazendo essa gestão de tempo? Então, até mesmo antes de eu estar grávida, né, eu já tinha diminuído os meus atendimentos em mesa, né. Porque antes eu atendia num espaço bem pequenininho, só eu sozinha, só que já não estava dando conta, né, e quem quer crescer precisa de pessoas, não tem jeito. E aí eu abri o meu estúdio, coloquei mais pessoas trabalhando comigo e tinha uma equipe do digital, né. Aí eu antes um pouquinho não, logo quando no começo do digital, que eu descobri que estava grávida, eu e a equipe, tivemos que separar, porque eles foram embora do Brasil, começou o tempo não bater, o horário não bater, e acabou que eu fiquei sozinha nessa parte do digital, né. Mas hoje, o que que eu faço? Eu diminuí os meus atendimentos em mesa, mas tenho o estúdio funcionando, né, com outras meninas também que fazem alongamentos, unhas tradicionais, né, tem a Rafa que cuida da parte de marcar cliente, é recepcionista e tal. E da parte online, né, eu que hoje estou fazendo os conteúdos, antigamente eu estava com a equipe, né, fazendo isso, e estava dando cursos online, só que agora eu parei o curso, porque não tá mais dando muito tempo em pé e tudo, o pé fica inchado, não tá dando. Então, eu tô, assim, meio que dei um tempo, né, no tipo de vender muito curso e tudo, até eu conseguir uma nova equipe para poder conseguir colocar o digital mais para frente, porque não tem como, sozinha não dá para mexer Caraca, com tráfego, fazer post, editar vídeo, não dá, tem que ter a equipe. Só que, no começo eu estava me cobrando muito por isso, "Caraca, eu tô sem equipe, eu não vou fazer o digital, não sei o que, não sei o que lá". Só que eu parei e pensei em falar: "Calma, tudo tem o seu tempo, vai rolar, né". Então eu tô fazendo o que dá, eu não tô com aquela preocupação de: "Ah, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer". Eu tô
dando conta do que eu consigo. Até falo às vezes nos stories, falo, gente, não desiste de mim. Ontem eu sumi, não apareci, mas porque tá correria e tal. Mas eu tô fazendo isso, entendeu? Mas mesmo eu com meus atendimentos menores, eu tenho um estúdio lá que, independente se eu estou lá ou não, o estúdio tá funcionando, né? E os meus atendimentos tá bem mais reduzido. Sim, fica uma dica pra galera de social media aí que tá assistindo. Fica essa dica. Tô precisando. E dentro disso, você tem alguma previsão de quando você vai voltar com essa equipe? Você realmente tá procurando? Porque tem muitos no mercado e você com certeza conhece até mais do que eu. Mas você deve estar dando essa pausa por algum prazo que você tenha ou não, você tá esperando mesmo alguém? Então, como eu dei mais ou menos essa pausa no começo da gravidez, e aí eu comecei a focar em outras coisas, né? Mas eu penso em, tipo assim, vamos colocar assim, quando o bebê tiver uns 3 meses, 4 meses, que eu conseguir... já tenho até visto uma pessoa para poder me ajudar, né? Para rever isso, porque não adianta também, agora vamos supor, eu pegar uma equipe e eu não consegui gravar, eu não consegui montar o conteúdo, entendeu? Para fluir, tem que ter a minha parte e a parte da equipe, não tem jeito, né? Então, mas lá para março, abril do ano que vem, eu já pretendo, entendeu? Para poder principalmente gravar curso online, né? Que eu já tenho tudo até escrito, tudo já o cronograma pronto, que eu preciso só o tempo para poder gravar as aulas mesmo. Porque você já tem a experiência, já Sim, sabe como faz. Então é mais essa questão, mas eu sou muito assim, se eu não tô dando conta de fazer, eu não vou pegar uma coisa para fazer para poder deixar minha palavra, sabe, em vão. Eu sou assim, se eu for fazer, vamos fazer e acabou. Então, esse período eu sinto que é um período que assim, poxa, agora não dá, eu preciso focar nisso aqui, sabe? Que é a prioridade. Que é a prioridade, isso, né? Eu acho que tudo organizado flui, né? E para o ano que vem, eu penso, né? E sobre equipe, eu já conversei com algumas pessoas, né? Estava procurando outras que se encaixe também, tipo, que lidar, né? Com a nossa forma de trabalhar, que fale a mesma língua para continuar fluindo. Porque ali o seu perfil, você é uma pessoa, né? Sim. Então tem que ter esse vínculo. E quando a gente fala aí de organização de tempo, hoje você costuma ter algum horário para acordar? Você tem algumas funções que você faz durante o dia que precisa ser feito? Como é que tá essa questão? Então, até mês que vem, porque agora eu dei uma aliviada nos exercícios, né? Eu tava indo pra academia 3 vezes na semana, então eu acordava 7 horas da manhã, já fazia exercício, chegava, ia pro estúdio. Geralmente, quarta, quinta e sexta é os dias que eu estou lá no estúdio, né? Aí eu fico lá no estúdio, geralmente, de 9 da manhã até umas 7 horas da noite. Quando eu não tô atendendo, eu tô resolvendo outras coisas, né? Dia de segunda-feira, geralmente, eu tava dando curso presencial, que agora, essa época de final do ano, muita gente procura curso presencial. E aí eu senti que eu estava muito cansada, eu parei os cursos de turma e comecei só a dar curso VIP, porque o curso VIP é só eu aluno, então eu consigo ficar mais tempo sentada, estava mais tranquilo. Mas geralmente é isso. E os outros dias, quando tem na minha agenda, eu estou sempre arrumando uma coisa para fazer. Sim, você vai colocando, vai colocando as coisas. O fixo que você tem, então, eram os cursos, que agora deu uma pausa por conta do tempo de gestação, mas você sempre dava esse curso na segunda-feira? Geralmente era 2 ou 3 turmas no mês que eu dava curso presencial, né? Ou mais VIP, quando, tipo, não tinha na segunda ou na terça, às vezes eu dava um domingo, um feriado, dependendo, porque, vamos supor, tem gente que trabalha a semana toda e só tem um domingo. Aí, se for o VIP, eu conseguia colocar no domingo. Mas curso presencial sempre... Eu gosto muito do contato, sabe? Por mais que, tipo assim, que eu tenha curso online, eu não consigo me desprender ainda do curso presencial, porque eu acho muito importante o contato com o aluno. Então, eu sempre dei curso presencial, entendeu? Muito bom. E inclusive, a minha esposa conheceu o seu trabalho pelo curso presencial. Ela acompanhava lá e vou fazer esse curso. Aí acabou que, tadinha, ela nunca tinha tempo, porque a gente trabalha nessa pós-produção aí, nessa loucura, todos os dias. E ela sempre foi deixando pra depois, mas ela sempre foi deixando pra depois acompanhando. Não, eu vou fazer, mas aí seguia ali. Sim. E falando, assim, ainda dentro da gravidez, queria saber de você. Porque para a mãe, eu acredito que ainda antes do pai. Eu falo isso porque eu sou pai de 3, né? Eu tenho 2 meninos e uma menina.
E eu queria saber de você, como empreendedora, que para mim é uma novidade, mas eu queria saber de você, empreendedora, o que a Manu já está mudando na sua vida, tirando a parte física ali de tempo, da barriga grande ou da sonolência, o que ela está mudando na sua vida com relação à mentalidade? Sim, é muita coisa. Mas a primeira coisa que eu sinto que mudou muito a minha gravidez é a minha sensibilidade com as pessoas, sabe? Porque eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito prática e muita gente fala, tu é muito ogra, sabe? Que eu sou assim, é isso, pronto, acabou. Eu não sou aquela pessoa de, sabe, muito melosa, eu nunca fui essa pessoa. Mas com a vinda da Manu, eu sinto que eu tô assim, mais carinhosa, hoje eu consigo mais escutar do que falar. Antigamente eu só queria falar. Hoje eu tô me sentindo uma outra versão da Lili, sabe? Paciência, tô me sentindo uma pessoa com mais paciência. Isso também de, tipo assim, aproveitar o tempo e fazer as coisas com mais calma. Eu nunca fui assim. Nunca. Eu sempre fui muito agitada, estressada, querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E hoje eu vejo que, não, agora não dá. Calma. Então, eu tô vendo muito isso mudar, né? E o que mudou minha mentalidade também é que eu sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar, sabe? Eu sempre tenho que trabalhar. E com a vinda da Manu, né, com essa gravidez, tem coisa que o dinheiro não compra, né? E a família, né? Deus em primeiro lugar e a família tem que vir em segundo lugar. Então, hoje, tipo, eu dou mais atenção pra minha família, pra minha casa, até pro meu esposo, meu Deus. Caramba. É verdade, porque às vezes a gente trabalha tanto, porque empreender não é mole, né? E se você não estiver ali, se você não colocar as caras, as coisas não fluem. Então, hoje eu me pego, tipo, aproveitando mais o meu tempo, sabe? Ontem mesmo, domingo e segunda, eu fiquei com a minha mãe, tipo, lavando as roupinhas, tudo. Aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, se fosse antigamente eu ia estar aqui pagando alguém pra fazer isso, mas esse processo é tão gostoso e tem me mudado muito. Até as pessoas falam, Lili, meu Deus, você é outra Lili. No outro dia, não sei o que aconteceu lá no estúdio, que eu tava chorando, né? A menina olhou pra minha cara, você chorando, porque eu sempre quis ser aquele papel de mulher forte, sabe? Sim. Se chorar escondido, sempre não tem que estar bem, se coisa sacode a poeira. Então, a gestação, né, a Manu tá me mudando muito, né, nessa questão. E isso Muito. foi uma coisa natural ou você pegou com a mentoria de alguém? Ou... Não, isso foi natural mesmo que aconteceu. E, tipo assim, sabe aqueles momentos que você para pra pensar na vida e você fala: caramba, olha, eu não fazia antes, isso não acontecia antes e hoje acontece? Então, foi uma coisa, tipo, natural A mesmo visão de acontecer. vida vai mudando, né? Vai mudando. É por isso que falam mesmo que quando você. Eu não. E eu digo porque antigamente, até uns 20 anos, 23 anos de idade, eu não queria ter filho, né? Depois que eu comecei a amadurecer essa história, e todo mundo fala, quando eu vi alguém falando assim, quando você engravidar, quando você tiver filho, você vai ver que é amor. Eu via, tipo, às vezes, as minhas colegas fazendo algumas coisas com as crianças, falam, tá de palhaçada, não sei o quê. Aí ela fala, Lili, tu vai ter filho. E realmente, né, depois que você passa por isso, agora nem nasceu, né? E coisa, Você tem já coisa tá assim, sentindo. é um amor surreal, é uma coisa assim que chega a doer Pode ficar tranquilo o que vai peito. aumentar. Vai aumentar. Olha, você falando disso, não, porque não precisa e tudo mais, você Uhum. falando disso, teve um casal de convidados que vieram Sim. aqui, a Carol e o Galvão, né? Um abraço pra Carol e o Galvão. E quando a gente falou, ela tem um perfil de maternidade excelente. Aham. E quando a gente tava falando sobre amor e tudo mais, eu perguntei pro Galvão, falei, Galvão, o que te mudou e tudo mais? Aí deu um corte, ele falando, enquanto você não é pai, Uhum. você não sabe o que é amor. Ou você não sabe... Enquanto você não é pai ou mãe, você não sabe o que é amor. Aí nós tiramos esse corte e colocamos, né? Soltamos. Sim. Ele bombou. Uhum. Só que sempre as coisas que bombam, vem os haters Ah, chatos, normal. minha galera batendo. Aí veio uma menina aleatória, assim, Uhum. porque ela não entendeu o contexto, eu entendi Sim. o que ela quis falar, mas ela não entendeu o contexto, e falou, mas os pais e as mães abusadoras de criança e tudo mais. Eu falei, cara... Já tá levando pra um outro assim, lado. cara, o que foi falado não foi te agredindo porque você não é Sim. mãe, falando que você não sabe o que é o amor, que você não conhece o amor, que você é uma pessoa amargada. Não, Sim. não queríamos falar isso. Uhum.
O que nós falamos é que quando você for mãe, ou quando você for pai, você vai conhecer um outro tipo de amor e que talvez você, com auto-reconhecimento, vai falar, cara, eu não sabia o que era amor. Eu achei Verdade. que eu amava. Uhum. E é bom você ter falado isso de Sim. forma, assim, sem eu contar essa história antes, Aham. porque você confirmou. É E verdade. só quem é pai e mãe tem essa propriedade de falar, cara, agora eu acredito que eu conheço o que é o amor, porque é diferente. É muito diferente. É algo, assim, surreal, que flui naturalmente. Mesmo você querendo ou não, as coisas acontecem. A pessoa não te faz nada pra você Isso. amar ela. Tipo Uhum. assim, É verdade. ela não te agradou, ela não, Hã. na verdade, pelo contrário, ela tá te Uhum. dando dor, tá te Enjoo, um dor monte de nas coisa, e costas. você mesmo assim você Aham. ama. Começamos a reconhecer um pouco, Uhum. com uma visão de cristão, respeitando sempre e amando todo mundo que não é cristão também, Sim, mas me posicionando como um, você começa a entender o amor do nosso Pai conosco, né? Que a verdade. gente não Uhum. faz nada, na verdade a gente Isso. só faz coisa ruim a maioria das Uhum. vezes e ele nos ama. Hum. E falando um pouco sobre maternidade, falamos já Uhum. sobre maternidade, sobre esse momento. Queria te conhecer também, saindo um pouco dessa parte, queria te Uhum. conhecer também um pouco lá atrás. Sim. Porque acredito que muita gente que te acompanha ali já vê um perfil muito grande, já vê um Uhum. resultado já sendo exposto. Alunas, mais de 2.000 alunas, né? Isso. Uhum. Acredito que em todo mundo, né? Porque deve Uhum. ter outras pessoas de outros países. Sim. Como é que foi o início da Lili? Lá, e por que escolher a profissão? Na verdade, eu não digo nem que foi eu que escolhi a profissão que me escolheu, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Porque eu venho de uma família pobre, meus pais não tinham condição. E a unha começou com a manicure fazendo a unha da minha mãe. Ela ia em casa e eu com 12 anos de idade, foi com 12 anos que eu comecei a fazer unha, né? Ela levava na época caixa de sapato, era essa época, e toda semana ela fazia a unha da minha mãe. E toda vez que ela fazia a unha da minha mãe, eu mexia nos esmaltes dela, ela ficava pé da vida, né? Nete, o nome dela. Eu nunca mais vou esquecer o nome dela. Aí ela falava ali, Irani, que é o nome da minha mãe, né? Você tem que comprar esmalte pra Lili, que a Lili gasta meus esmaltes todo e tal. E aí começou eu vendo ela e comecei, tipo, a fazer a minha unha. Aí a minha avó, na época, comprou um alicate, que era, na época, alicate de plástico. Quem é manicure vai saber o alicate que era... o cabo dele era de plástico, a espátula também. Comprou uns esmaltezinhos. E eu comecei a fazer a minha unha, sentada no portão, fazer a unha das vizinhas e tudo. Na época era florzinha de palito de dente que a gente fazia. Todo mundo ficava com a unha igual. E aí começou assim, né? Eu com 12 anos fazendo a unha. Aí eu ia a domicílio, mas era mais sentada no portão fazendo a unha da vizinhança. Aí uma vizinha nossa que tinha também, junto com a minha mãe, comprou uns materiais para poder me ajudar e eu cobrava R$ 5 pé e mão na época, né? Eu tô com 32 anos, isso eu tava com 12 na época que eu fazia isso, né? E era R$ 5, R$ 3 pé e mão. E todo mundo ficava com o mesmo esmalte, com a mesma florzinha, tudo. Só que é aquilo, eu falo que foi um dom mesmo que Deus me deu, de cutilação. Eu nunca fiz curso de cutilagem, mas eu sabia fazer uma cutilagem muito bem feita. E isso estava chamando a atenção das pessoas, né? E aí eu comecei a fazer e tal. Aí a minha mãe trabalhava de babá na época, né? Eu ia pro serviço dela com ela, estudava de manhã, na parte da tarde ia pro serviço com ela, e fazia a unha das patroas dela e tal, né? E aí aquilo ali começou. Eu comecei a ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisas, que eu sempre gostei de ter as minhas coisinhas, né? E aí, onde eu ia, eu fazia a unha, levava minha caixinha de sapato, que eu acho que todo mundo que a gente fala manicure raiz, né, de antigamente, tinha uma caixinha de sapato. Era decorada a sua caixinha de sapato? Cheio de florzinha de coisa. As decorações que eu fazia de florzinha, a gente colocava no CD para poder fazer demonstração. No mais unhazinho, colocava nas capas do CD para poder mostrar as decorações, né? E foi assim que eu comecei. E aí, quando eu comecei a trabalhar, assim, sozinha, e aí uma amiga minha tinha uma lojinha, assim, sabe? Aí eu já, isso na faixa de 15 anos já.
tinha uma lojinha para alugar e a gente pegou e ela falou assim, Lili, vem trabalhar comigo, vamos trabalhar comigo, eu faço cabelo, tipo, do lado da minha casa, você faz suas unhas aqui, porque eu ficava para cima e para baixo com uma mochilinha do lado, sol e chuva, com aquela mochila. E aí comecei, aí foi quando uma cliente veio fazer a unha e ela estava com um alongamento, né? E ela tinha quebrado uma unha. Só que eu não conhecia o alongamento, porque naquela época era muito difícil. Para quem tinha alongamento, era quem tinha uma situação financeira melhor, né? E eu sempre fui muito assim, querer ter minhas coisas, querer fazer as coisas para poder ganhar dinheiro, evoluir. Eu sempre na minha cabeça, desde pequena, eu sabia que eu ia conseguir, tipo, na minha cabeça, não era nem ter uma condição financeira melhor, mas que eu ia conseguir, tipo, comprar uma roupa melhor, fazer meu cabelo, eu sabia que eu ia crescer. Você queria, é isso que você queria crescer, eu você queria não sabia crescer, até onde. Até onde, nem sabia como. Sim. Aí foi quando ela foi fazer a unha, ela falou assim, pô, Lili, tu não mexe com alongamento, não quebrou minha unha, eu não vou ter tempo de ir na menina. Aí eu falei, alongamento, o que é isso? Ela, na época era acrigel, que todo mundo chama acrigel já existe há muito tempo. Aí eu, menina, eu nunca vi isso não, deixa eu ver. Aí ela viu, ela, pô, eu tenho que ir lá para consertar, mas a menina não tem tempo e tal. Eu falei, pô, eu não mexo não. Aí eu olhei aquilo e comecei a me interessar. Mas como que ela faz isso? E tal. Aí ela pegou e falou assim, ela bota um gelzinho, bota num forninho, que na época era aquelas cabines quadradonas. Mas você tá falando isso, você tinha quantos anos, mais ou menos? 15 anos. 15 anos, então há 12 anos atrás. Isso, entendeu? Já existia o alongamento, só que era uma coisa assim, mais privada. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, tá, mas aí tu faz quantas vezes no mês? Porque se você coloca alongamento, você fala que faz manutenção, então tu não faz unha toda semana. Aí ela falou assim, não, eu faço de 15 em 15 dias. Eu falei, quanto que é? Ela, R$70. Eu, o quê? E você cobrando quanto lá, né? R$5. Aí eu falei, ela faz... Quantas horas ela gasta? Eu já fiquei desesperada, né? Eu fazendo as contas. Você com essa caixinha de sapato, Isso tipo aí. assim... Meu Deus, tô cobrando 5, a mulher cobra 70. Aí ela, Lili, ela faz 1h30 e ela cobra R$70. Eu falei assim, gente, e eu demorava 1h30, 1h30 que eu demorava pra fazer pé e mão pra ganhar 5. Eu falei, tem muita diferença de dinheiro aí, essa conta não tá batendo. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, descobri uma menina que faz alongamento, não sei o que, eu quero fazer um curso de alongamento. Aí minha mãe falou, de onde que tu tirou isso, Liliane? Tu vem com cada coisa, não sei o quê, mas vamos procurar. Aí comecei, era muito difícil naquela época alguém que dava curso, porque era uma coisa muito restrita, né? Aí até que minha mãe vendia roupa na época também, pergunta de um, pergunta de outro, conheci uma pessoa, né, através até dessa cliente, que conhecia um lugar que fazia o curso. Só que, tipo, era R$1.500, R$1.900. Era muito dinheiro. Tipo, na época. Na época, né? E os meus pais não tinham condições. Minha mãe era babá, meu pai, na época, era porteiro, né? Pra sustentar uma casa. Eu e meu irmão não tinha condições. Só que eu sempre fui muito assim. Cara, se eu colocar na minha cabeça que eu quero uma coisa, eu não vou parar até conseguir. Aí, conversa daqui, conversa de lá, conversa daqui. Conheci uma outra pessoa que já tinha trabalhado nessa empresa que dava curso. E ela dava curso, tipo, VIP, particular. E era R$1.000. Aí eu falei assim, pô baixou bastante. Baixou bastante. Aí eu falei pra amiga da minha cliente, pô, me leva lá que eu vou conversar com essa mulher. Só que, tipo assim, a minha cabeça de 15 anos já era uma cabeça muito evoluída, sabe? De fazer as coisas. Eu sempre fui muito independente. Porque minha mãe saía pra trabalhar, eu que cuidava da casa. Então, já, tipo, desde 8 anos de idade, eu fazia comida, lavava louça. Então, a minha cabeça já era muito evoluída. E aí, eu conversei com a menina, ela falou assim, olha... Porque a menina tá te indicando, o que eu consigo fazer pra você é dividir em cheque, né? Porque era cheque ainda, né? 3 cheques. Mas você não tinha cheque. Não tinha cheque, isso. Aí eu falei assim, não, pode ficar tranquila que eu vou dar um jeito disso. De fazer, aí voltei. Minha mãe não tinha cheque, nome sujo, meu pai também nome sujo, mas meu irmão tinha acabado de entrar no quartel. Aí eu falei, vai ser tu. Eu preciso do cheque. Do militar. Eu preciso do cheque, eu não vou te dar cheque, tu vai sujar meu nome, como que tu vai pagar R$300 por mês, não sei o que. Eu falei, eu vou dar meu jeito, mas eu vou fazer. Aí, tipo assim, ele concordou em me emprestar o cheque, né? Aí, antes mesmo de eu passar o primeiro cheque, que, tipo, ela marcou o curso pro mês seguinte, eu pedi minha mãe para comprar coisas de fazer doce para mim e comecei a fazer brigadeiro.
né? E comecei a ir de porta em porta a bater. Eu batia na porta das pessoas com brigadeiro na mão, oferecia, falava que eu vendia brigadeiro, que eu fazia unha, que eu dava faxina. Comecei a cuidar das crianças em volta lá do meu bairro, né? Pra, tipo, ganhar R$50, R$100. E Caraca, que fazia maneiro. tudo que coisa. As pessoas que eu batia na porta, elas ficavam tão assim com a minha atitude, uma menina de 15 anos, né? Tá batendo na porta, aí eu explicava, né, o porquê eu tava ali. Eu falava, ó, porque eu quero fazer um curso de unha, eu não tenho condições, mas eu tenho um brigadeiro pra vender, eu sei fazer unha pé e mão, ó, tô com a minha mochilinha aqui. Se tiver uma roupa pra lavar, uma faxina pra... Eu tô te vendendo brigadeiro, mas se tiver uma faxina, eu faço também. O que tiver aí pra fazer, eu só preciso de dinheiro pra pagar o meu curso, né? E tinha gente que, tipo assim, que me dava o dinheiro só pela minha atitude de estar ali, né? E assim, antes de bater o primeiro cheque, eu já tinha dado a primeira parcela pro meu irmão. E aí eu fui fazer o curso, né, na casa da menina. Foi até a Ellen, que foi a minha modelo, coitada. Os dedos dela tudo ensanguentado. Ah, você tinha que levar uma modelo. Tinha que levar uma modelo pra fazer. Eu demorei 8 horas pra fazer a Meu unha. Deus. Caraca. Foi brabo. E aí, eu saí de lá e a menina falou assim, ó... Eu sempre falo isso até hoje para as minhas alunas. Curso, você aprende a técnica. O que faz você ficar boa é o seu treino e a sua dedicação. E eu saí com aquilo na minha cabeça. Que eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar para ganhar R$5. Eu quero trabalhar para ganhar mais. E desde ali, eu saí e fazia unha em todo mundo. Até no cachorro, se passasse, eu queria colocar alongamento. Mas aí, quando você saiu desse curso, você aprendeu ali a parte técnica, você Isso. precisava da prática. Mas você voltou para seus clientes já oferecendo esse serviço novo ou não? Então, as clientes era muito novo, não sabia. Sim. Então, tipo assim, eu já era empreendedora sem saber, né? Sim. Aí eu falei assim, como que eu vou fazer os clientes migrar do alongamento para isso? Então... Do 5 por 50, Isso por 70. aí, isso, né? Então, comecei a treinar primeiro de graça, sem cobrar, né? Aí, treinava na minha vizinha, no pessoal próximo. E aí, o que eu comecei a falar com as clientes? Qual era a reclamação das clientes? A reclamação das clientes é que fazia a unha, que o esmalte não durava, que lavava a louça, o esmalte descascava, que a unha quebrava com facilidade. Aí, o que eu fazia? Ia fazer o pé e mão dela e toda semana tinha essa reclamação, porque a unha natural é oleosa, vai Sim. levantar mesmo o contato com a água. Eu falei assim, ó, então a gente vai fazer o seguinte, eu tô fazendo um negócio agora que tua unha vai durar, não vai quebrar, o esmalte não vai descascar e você vai ficar 15 dias com a unha bonita. Eu vou colocar um dedo em você totalmente gratuito, né? Não vou te cobrar nada e os outros já vou fazer normal. Quando eu voltar aqui semana que vem, você me fala. Aí eu voltava na outra semana. As outras unhas estavam tudo todas acabadas. horrível, o alongamento lá intacto. Então, tipo, era uma dor delas. Eu tava trazendo uma solução pra elas, né? Sim. Aí, na época, eu comecei e não cobrava R$70, né? Porque R$70 era muito dinheiro. Eu Sim. cobrava 30. E assim foi. E aí, todo mundo começou a colocar o alongamento. Na época, era mais unha larga, parecia bico de pato. Não tinha curvatura, não tinha nada. Mas todo mundo amava. E Pô, aí, durava, não saía. E não pô. saía Sim. isso. E aí, eu comecei a fazer isso, né? A primeira unha eu demorei sozinha 8 horas pra fazer. Caraca, um dia inteiro. Um dia inteiro. Eu falei, não, assim eu não vou ganhar dinheiro. Aí eu fiquei treinando igual uma doida. Onde eu via, eu queria botar unha em todo mundo pra poder treinar, porque eu levei aquilo pra minha vida. Sem treino, eu não vou ter evolução. Eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, tenho que treinar. E aí comecei a fazer alongamento, aí atendi, tipo, trabalhando para as pessoas de porcentagem, dividir espaço, aluguel, atendi a domicílio, trabalhei em várias... Se virava nos 30. Até que eu conheci o meu esposo, e ele era militar na época, né? E foi embora lá para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí eu fui-me embora para lá com ele também, né? E lá eu também fiz muita unha, nossa, muita unha, dei muito curso lá. Um beijo, pessoal de Campo Grande. Caraca, muito bom. Cara, e o bom de ser uma profissional que é muito dedicada e que aprende é que você consegue desenvolver o que você faz aqui no Rio de Janeiro, no seu bairro. Com essa profissão, as pessoas fazem unha no mundo inteiro. Então, você pode ir para Mato Grosso, você pode ir para o Japão, que as pessoas vão... Você vai ter trabalho, enfim, depende de você. Eu queria te perguntar...
também é uma coisa meio clichê que eu sempre pergunto para as pessoas. Você já até deu meio que um spoiler, mas eu queria que você fosse bem objetiva nessa parte e falasse, com certeza você passou, qual foi sua maior dificuldade no início? E quando eu falo início, vamos colocar o início quando você começou nessa parte mais especializada, tá? Qual foi a sua maior dificuldade logo no seu início? Olha, a minha maior dificuldade quando eu comecei mesmo foi a parte de, tipo assim, de não ter apoio, né? Porque é difícil, né? Ainda mais para uma criança, né? Vamos se dizer assim. Então, às vezes eu me pegava chorando quando, tipo, ia pra rua, conseguia o mínimo que eu tinha, né? Tem que conseguir tanto. Então, eu ficava chorando, mas eu falei, não, eu vou conseguir. Ah, você já tinha meta. Eu tinha uma meta para bater, eu tinha que conseguir tanto para poder juntar, né? Então, às vezes, quando eu não conseguia, eu ficava chorando. Às vezes, eu culpava meus pais, mas hoje eu entendo que, na época, eles não tinham condições, eles me davam o melhor do que eles podiam, né? Que antigamente eu não tinha essa percepção, e quando a gente vai evoluindo, vai mudando a nossa mente, a gente sabe disso, né? E o processo mesmo, porque tudo que você começa, tudo que é novo é desafiador. Então, eu tive problema com unha caindo, unha infiltrando, botava às vezes unha na cliente, na semana seguinte caía tudo. Muita gente não querendo fazer comigo, né, no começo, por eu ser iniciante, porque tem isso também, né? Não é todo mundo que quer fazer o procedimento por ser uma iniciante, por isso que eu sempre fui a louca de treinar, né? Não ter um espaço, tipo, confortável. Então, às vezes, tipo, eu ficava o dia inteiro na rua, às vezes passava mal, às vezes tinha casa de cliente que nem água oferecia, né? E eu com a mochilinha do lado. Então, isso tudo foi um desafio muito grande no começo. Mas foi o que me preparou para poder eu querer... Te forjou, né? Me forjou. Forjou a ser melhor. Eu sempre pergunto isso, porque como nós estamos num podcast, né? Num talk show, que é um programa de entrevista, que conversamos sobre empreendedorismo, ficaria muito megalomaníaco a gente só falar de conquistas. Porque o empreendedorismo, pelo que eu vejo, a sua maior parte, eu não vou dar porcentagem, para não ficar muito maçante com as porcentagens, mas eu acredito que a parte do empreendedorismo que mais você vive são processos dolorosos. Sim. E conquistas são poucas, comparados aos processos. Sim. Então, eu sempre pergunto isso pra... Você já falou algumas coisas que você tem dificuldade, e é muito válido pra galera que está nos assistindo saber que se você tá começando em qualquer ramo, principalmente o de unhas, que você vai encontrar alguns desafios. E sem contar que, assim, cada etapa você vai ter um desafio diferente. Esse desafio foi quando eu comecei a fazer unha, né? Depois, tipo, eu consegui ter a agenda cheia, só que eu trabalhava muito e ganhava muito pouco, porque eu cobrava muito barato. Então, eu trabalhava de 7 da manhã a 10 horas da noite, não tinha vida. E eu comecei a ver que eu tinha que buscar outros tipos de curso. Só curso de unha, pra mim, já não estava servindo mais. Porque você já estava fazendo a unha bem. Isso aí, eu tive que procurar curso para mudar a minha mentalidade. Que aí foi um outro desafio, que foi entrar no Instagram, colocar as caras, fazer com que subisse minha autoridade, né? Então, quando eu comecei nesse negócio de Instagram, foi na pandemia, né? Caramba, foi agora há pouco tempo. Isso, foi na pandemia. Foi quando eu senti assim, eu já estava com a minha loja sozinha, sem sociedade, sem nada, minha agenda era lotada, só que eu não tinha vida, né? Às vezes eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 10h30 da noite, só dormia e voltava no outro dia para trabalhar. Eu falei, eu não quero isso, eu quero ter o tempo para poder viver, para poder, né? Tudo aí, quando eu entrei num curso, achando que, tipo assim, era para aprender negocinho de Instagram, e lá virou a minha chave, a minha mentalidade. Agora na pandemia? Isso, quando começou a pandemia. Um pouquinho antes de estourar a pandemia. Então, aí nesse começo, a minha dificuldade era Instagram. Eu nunca tinha colocado a cara no Instagram. O meu Instagram era só unha. Eu tirava foto, tacava, tacava. E mudar a minha mentalidade, porque todo mundo falava, tu é maluca, tá se achando a blogueirinha. Aí as críticas são péssimas. Tá se achando crítica de quem não constrói, de quem não faz. Isso aí não vai dar em nada. Com 2.000 seguidores, eu fiz um bolo de 2.000 seguidores, fiz um ensaio. Todo mundo, Lili gosta de se amostrar, isso não vai dar em nada e tal. Então, eu ouvi muito tá isso. comemorando 2.000 seguidores, 2.000 seguidores, nada. Só que eu sempre, eu coloquei na minha cabeça mais uma vez, eu falei, cara, eu vou crescer, eu vou evoluir.
Eu ficava pensando assim, pô, eu tô cobrando uns R$100 na unha, né? Vou dar uma suposição. Tem mulher que tá cobrando 300, 350. O que ela tá fazendo que eu não tô fazendo? Então, eu sempre busquei me inspirar. Aí começava os haters, né? Falar que, ai, tu Nossa. compra seguidor, tu é chata, tu é isso, tu é aquilo. Então, lidar com isso foi muito difícil, mas eu tinha na minha cabeça, eu vou fazer, vai dar certo. E aí, depois que tu cresce, a mesma pessoa que te criticou vem pedir, pô, me divulga aí. Caraca, top. Pois Ai, caramba, fez acontecer, né? Sempre acreditei. Isso aí. Eu sabia isso lá aí. atrás. Nunca curtiu, nem comentava. Isso aí. Agora tu sempre acreditou. Então, todo processo vai ter dificuldade, não tem jeito, né? Dentro disso que você tá falando de mentalidade, eu Uhum. queria te fazer uma pergunta, eu não sei Uhum. nem... Bem, eu sempre me surpreendo com essa pergunta, mas Aham. eu gosto de saber disso, porque também nós estamos falando com algumas pessoas. Sim. E o objetivo desse talk show é impactar, nem que seja uma pessoa. Sim. O nosso objetivo, o nosso foco não é falar com milhares de pessoas ainda, porque o nosso número ainda é pequeno. Sim. E a gente respeita muito esse processo. Aham. A gente não quer avançar de forma desproporcional. Você se arrepende de algo que fez lá no início? Olha, sinceramente, não. Eu acho que tudo que foi feito era necessário. E você faria diferente? Então, eu tiro a pergunta do se Sim. arrepende, mas você teria feito diferente? Olha, em algumas partes, sim. Eu perderia. O que eu faria diferente era ter buscado mais antes, ter estudado mais antes, principalmente a mentalidade, porque quando você muda a mentalidade, você muda tudo, sabe? Tipo, teria perdido menos tempo com coisas que eu vejo que hoje, cara, nada a ver, sabe? Ter atenção pra isso. Mas do mesmo jeito, eu penso que, tipo assim. Deus tem tempo para tudo, sabe? Foi necessário passar por cada processo para aprender hoje, né? Tudo tem o seu tempo. E eu sempre digo que, assim, Deus só dá as coisas pra gente, só abençoa a gente quando a gente tá preparado para receber. Porque bênção fora de época vira maldição. Então, se a gente ainda não recebeu, porque a gente ainda não tá preparado. E muita gente, eu falo assim, muita gente reclama do processo. Eu não reclamo do processo. Eu falo assim, Senhor, obrigado. O que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender para poder ganhar, alcançar o que eu quero. Então, o processo, ele te ensina. Então, tudo que você passa é necessário. Às vezes você fala assim, ai, eu poderia ter feito diferente aqui, poderia ter feito diferente lá, mas aconteceu, já passou, e agora o que eu posso fazer de diferente para mudar aqui para frente? Eu penso assim, entendeu? É muito bom isso que você tá falando, e eu até tava conversando com a minha irmã sobre isso. Uhum. Até uma passagem bíblica, e eu não vou falar versículo e tudo mais, Sim. porque eu sou zero teologia. Aham. Eu entendo um pouco, mas Sim. eu sou mais apaixonado por Cristo, amo a Cristo, a Sim. Deus, do que religioso. Uhum. E quando eu tive uma reflexão agora há pouco tempo que o Thiago Brunet passou, e foi muito interessante quando ele comentou o seguinte: Jesus ali na hora da tempestade, Sim. estava ali no meio do mar, ele não esperou passar o processo. Uhum. Ele não ficou apreensivo. Ele dormiu. Sim. Ou seja, ele descansou. Aí quando você fala, não, mas tu descansa? Tipo, você descansa no teu processo? Uhum. Ou você tá super ansioso, querendo resolver, É isso dar aí. 10 voltas? Ou você... A cliente que você tá treinando, você fez errado, ela reclamou com você e você falou pra ela que solucionaria, que Sim. consertaria, porque você tá começando, você foi humilde, normal. Uhum. Erros todo mundo, acontece com todo mundo, até com quem já é profissional há muito tempo, acontece, nós somos humanos. Mas você conseguiu descansar depois disso? Você conseguiu dormir depois disso? Não consegui, Rocine. Eu fiquei super mal, porque eu fui criticado, o hater me arrebentou ali. Uhum. Ou seja, e até tem hater que é tão ruim que ele consegue converter os teus. Ou seja, ele é tão endemoniado que ele consegue converter os teus. Aí você fala assim, cara, eu não vou dormir por causa desse cara, o que eu faço? Peraí, eu preciso mostrar que eu tenho, eu preciso fazer uma outra coisa. Cara, o maior homem de toda a história, né? Que mudou calendário, que Sim. dita calendários comerciais e não comerciais. Ele descansou, ele dormiu enquanto estava passando a tempestade. Então, até para você que não é cristão, Uhum. mas que reconhece Jesus Cristo como o mundo antes de Cristo e depois de Cristo, Uhum. tem ano vindo depois do calendário de Cristo. Então, se você reconhece que ele foi uma figura importante no mundo, Uhum. mesmo que você não o adore,
esse cara, como mentor, ele descansou por conta da fé dele, por conta do propósito que ele sabia que Verdade. aquilo ali não tocaria. Então, eu falo isso como empreendedor, porque fica muito bonito eu falando, Uhum. esse cara aí, pô, ele é muito inteligente, ele tem nada, às vezes o pau quebra e eu fico, caraca, meu irmão, como é que eu vou sair? E a Uhum. primeira coisa que eu tô pensando nesses últimos tempos, quando eu estudei sobre isso e refleti sobre isso, foi, caraca, o pau tá quebrando, tá fora do meu controle, vou descansar. Verdade. Pô, Netflix. Ou, o que eu posso fazer agora? Nada? Não posso fazer nada? Então vou descansar, vou curtir minha família, vou falar de outra coisa, porque agora eu não Isso aí. posso fazer nada. Uhum. O hater tá me atacando, deixa ele me atacar. É. Vou fazer o quê? Quem tá esquentando a cabeça é ele. Então, eu até prolonguei um pouquinho, Uhum. mas a sua presença aqui também me disse isso. Uhum. Quando eu entrei em contato com você, eu falei, não, eu vou falar com ela. Aham. Porque eu tava nessa. Não, eu não vou falar porque... Não vou chamar ela porque ela não vai aceitar. Porque olha só quanta coisa que eu Você tava nem antecipando. tentou. Ah. Tipo assim, que eu tava Uhum. criando porque um hater lá atrás falou Sim. besteira. Pô, teu programa é ruim. Ah. Você ficou nervoso aí, você tava gaguejando no primeiro. Uhum. E falaram, tá? Sim. Tipo... Eu acredito. E eu falei, cara... Mas é normal, eu vou gaguejar várias outras vezes. Mas enfim... Cara, seguindo aqui esse episódio, eu quero fazer um grande agradecimento para os nossos patrocinadores desse episódio, Uhum. que eu não sei se você espera, mas nós temos o patrocinador desse episódio, Boticário, com a legal. gente, Boticário Zona Norte. Eu vou colocar aqui o QR Code, vai estar aqui. Aí a pós-produção sempre me complica, tá? Vai estar aqui em cima, porque eu erro o lado. O QR Code com todas as lojas. Boticário Zona Norte é uma marca, né? Que tá com a gente desde o início. Legal. Ou seja, tá com esse podcast desde que estávamos ali com 200, 300 seguidores e agora nós estamos com 700 seguidores. Olha só, parece que é muita coisa, mas pra gente acompanhar essa evolução é muita É isso coisa. aí. Eles estão acreditando na gente desde o início. Muito obrigado ao Boticário Zona Norte. Me mandaram um presente no último episódio, Legal. que me mandaram meu perfume preferido, que é o Zaad. E o Zaad... Eu vou até ler o comentário aqui, porque eu vindo pra cá que eu vi essa mensagem, Uhum. e eu acho muito importante, eu olho muito as termologias e as coisas, o significado das coisas, né? Sim. E o Zaad significa semente dos sonhos. E todo o conceito do perfume é um homem que se aventura pelo mundo. Portanto, o Zaad... combina com a minha história. Uhum. Me chamo Rossini Fernandes, fazendo uma breve chamada para meu perfil, que não é voltado para influencer ainda, Sim. mas que eu já morei em outros países, morei na Itália, já morei na Espanha, inclusive morei junto com a minha esposa na Espanha. Legal. E eu comentei na publi, eu falei, caraca, porque foi uma surpresa para mim, Uhum. eu comentei e falei, poxa, esse perfume que eu usava lá na Espanha. E o perfume, o nome dele significa semente dos sonhos. Uhum. Então eu queria trazer essa reflexão para o significado e falar da marca, que é uma marca que eu tenho um apreço desde criança, que minha mãe trabalhou no Boticário. Sim. E falar, cara, eles acreditam, olha como o mundo é. Eu tenho 600 seguidores, não tenho nenhum pegada de influência ainda. Eu tenho 600 seguidores, meu podcast tem 700. Ou seja, 2 perfis super pequenos, Uhum. mas que hoje eu tô aqui na frente da Lili, que tem... mais de 100 mil seguidores, que tem um grande resultado. E falar pra você que tá assistindo, eu consegui, tá? Eu tô conseguindo, tô conseguindo. Todo mundo tem um começo. Então, tomo muito não, Uhum. sempre tomo muito não. Mas o Boticário foi um sim, a Lili foi um sim. E eu quero deixar essa mensagem aqui, que conseguimos. E se a gente for escutar essa galera que realmente não constrói, não quer que você construa nada, Verdade. a gente fica pra trás. E também quero fazer aqui o agradecimento também pro espaço, pro estúdio Ana Ludolfi, que é de um grande amigo meu. Eles cuidam do cabelo da minha esposa. São grandes amigos, tá? É um salão, quero até indicar pra você. É um salão de beleza em Madureira, super familiar. Eles aceitam ali e recebem e amam pessoas de todas as crenças e religiões, Sim. mas é um salão posicionado como cristão. Sim, Então, legal. quando você entra no salão, no estúdio ali, Ana Ludolfi, fora a experiência de mais de 15 anos de mercado e tudo mais que eles têm, eles te passam essa energia. Quando você pisa ali, eu sempre falo isso pro meu amigo, que é um dos donos, e falo com a Beck também, que é sócia, com a tia Ana,
Sempre falo pra eles, quando eu piso no restaurante, meu Deus, olha No a estúdio. cabeça de garçom ainda. Vamos lá. Que eu fui garçom durante muito tempo. Uhum. Quando eu piso no estúdio, não é um salão comum. Não é um salão comum. Eu Você sinto sente a algo energia ali. Uhum. Eu sinto o Espírito Santo ali. Então, quero deixar essa indicação ao estúdio Ana Ludolf por estar com a gente nesse episódio e por cuidar dos cabelos da mulher da minha vida, tá? Então, bem, vamos para a próxima pergunta aqui. Uhum. Eu também estava muito curioso sobre isso. Quando foi o boom da Lili? Assim, a explosão, porque a gente tá falando aí de 15 anos de idade, começou a fazer ali unhas e tudo Uhum. mais. E agora, na pandemia, eu não tinha acompanhado essa evolução, Sim. por isso que eu não Uhum. converso antes com o meu convidado. Aham. Gosto de saber tudo aqui mesmo. Uhum. Quando que foi a explosão da Lili? Porque houve ou não houve? Sim, foi nessa época mesmo de pandemia, né? Até, tipo, tem algumas pessoas que me acompanhavam antes, né? Porque o meu Instagram, a gente, tipo, apagou tudo pra fazer tudo de novo, né? Porque tinha muita coisa do começo e tal. Tem algumas coisas salvas, mas a gente tava assim, não tá mais a minha cara, vamos fazer algo diferente. Aí apagou tudo e hoje tem menos publicações por causa disso. Mas foi na pandemia mesmo, quando eu comecei com essa história de... Falei, vou virar blogueira. Eu quero virar blogueira, vou virar blogueira. Não tô fazendo nada, vou botar a cara aí. E foi aquilo que eu falei, eu já tinha a minha agenda, né? Nessa época eu já estava com a minha agenda cheia de atendimentos, só que eu sentia que faltava algo. Não, né? mas na pandemia isso... Um pouquinho antes de explodir a pandemia. Eu sou muito ruim com datas, né? Mas foi quando? 2020? Não, quando a gente voltou que eu abri a loja lá da Carinhanho. Foi 2018. Eu abri, aí eu fiquei um pouco, tipo, acho que final de 2019, mais ou menos, que eu comecei com esse negócio de Instagram. Que eu comecei a fazer, tipo, um desafio. E aí, comecei a mudar e tudo. Só que o desafio era assim, ó, vamos supor, ler um livro. Eu falei, nem gosto de ler, vou ler o quê? Mas eu fazia tudo. Tipo, tem que postar um stories fazendo assim. Eu não sabia postar stories, eu não sabia fazer nada. E eu sempre fui muito assim, eu não sei, mas como que eu faço pra aprender? Vou aprender. Mas isso já com a equipe ou sozinha? Não, sozinha. Eu comecei sozinha, zero, sem ninguém. E aí eu comecei a fazer post no Instagram, que eu falei, cara, eu quero, sei lá, impactar vidas, eu quero ser conhecida, sabe? Eu quero que as pessoas conheçam, eu quero que as pessoas conheçam a minha história. E assim como eu consegui conquistar coisas, evoluir, né, como pessoa, como profissional, todo mundo pode. Então, eu quero fazer. E comecei com o Instagram. Aí eu fazia assim, eu postava os vídeos, mas eu postava assim... Não tinha estratégia, não sabia o que eu ia postando. Dava na ideia, você pode, tá legal, pode. Postava, postava, tipo, passo a passo, eu fazendo unha, não sabia nem editar vídeo. Aí, nossa, aquele InShot, meu Deus, eu revirei ele de frente e verso, tudo. E aí, foi nessa, comecei a postar também o meu dia a dia. Eu atendendo as clientes, o agrado que eu fazia para as clientes, que eu sempre fui assim, fazia um bolo, fazia um café, fazia alguma coisa. O dia a dia. E as pessoas começaram a se comunicar comigo. Eu era já muito conhecida no meu bairro, mas... em volta, né, em outros lugares, não. E muitas pessoas começaram a fazer serviço comigo e falaram assim, Lili, eu te achava muito nojenta, mas comecei a te acompanhar no Instagram, vi que não é nada disso, e começou a fazer unha por me conhecer, né. Aí até que teve um dia que eu postei uma foto sobre brocas, né? Explicando a diferença de cada broca, para que cada um serve, a cor de cada um. E esse post viralizou. Tipo, bateu mais de 1 milhão, né? E foi ali que meu Instagram começou a disparar, né? E aí eu comecei a cada vez mais fazer conteúdo e tal, não sei o que. Aí começou outras pessoas de outros lugares vir fazer curso comigo. Mas você já ministrava curso? Já, sempre ministrei curso antes, né? Só eu não fazia, eu nunca tinha feito curso online. Só tinha feito presencial. E aí o pessoal começou, comecei a te seguir, gostei de você é divertida, você é legal e tal e tal. E eu falei, meu Deus do céu, já não sabia mais nem o que fazer. Mas você já ministrava o curso, né? Já dava o curso ali sem divulgar.
Tipo, porque as pessoas que eu dava o curso era assim, pessoas do bairro que me Aí conheciam, outra já alguém fazia indicava. unha. Ai, Lili, olha, eu tenho uma amiga minha que é manicure, vou indicar, dar curso e tal. E aí eu dava curso assim, pra uma, pra duas pessoas, mas dava Não tinha estratégia de curso, isso aí. lançamento, Não tinha essas coisas assim. nada. O máximo que eu fazia pra divulgar, porque eu não falava naquela época no Instagram, né? Eu só postava coisa, eu fazia uma artezinha no Canva, ó, dia tal vai ter curso, e jogava lá, entendeu? Era assim. E aí começou a pessoas procurar de outro lugar. E foi quando eu comecei com o curso online, que aí eu comecei a fazer mentoria, né? Aí lá tinha tarefas para fazer. Aí o curso online começou com um grupo do Facebook, que na época era Manicure Próspera, né? Até hoje eu tenho esse curso, que é como você se tornar uma manicure próspera, que dá sim para ser muito bem remunerada fazendo unha, né? Porque por muito tempo a unha foi vista como um bico. Quem faz unha é quem não estudou e tal. E manicure, meu filho, se souber fazer, tira muito bem por mês. Sim. E aí eu comecei a trabalhar o Instagram. Aí comecei a fazer o curso online, né? E aí teve uma hora que eu já não tava dando mais conta de atender, de tudo. Aí foi quando eu migrei para outra loja, né? Uma estrutura um pouco Por maior, uma sim. estrutura maior, com outras pessoas trabalhando, aí cada vez mais foi ficando conhecido. Aí eu contratei uma equipe, a gente ficou com a equipe. Aí sim, eu comecei a gravar curso para botar na plataforma, fazer página de vendas, tráfego, tudo isso que a equipe tinha a função dela, né? E eu Foi tinha a aumentando minha. sua demanda. Isso, assim. aí foi aumentando, e foi assim. E conta pra gente aí, qual é o diferencial do seu curso? Então, ó. Eu tenho um spoiler dele, do diferencial, mas eu queria que você falasse. Aham. Então, o meu curso não é um curso assim só de alongamento, sabe? Eu trabalho muito a mentalidade da pessoa, da manicure, porque qualquer pessoa pode fazer sendo manicure ou não. Porque eu tento passar para elas o que aconteceu na minha vida. Se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, nada teria acontecido. Você estava lá atrás ainda. Eu estava lá atrás, né? Então, eu trabalho isso dentro, sabe, do curso, a mentalidade das meninas também, e sobre o alongamento, sobre a gente se valorizar, sabe? Porque se você não se valorizar, ninguém vai fazer isso por você, né? Foco também tá ali em dar suporte para as meninas, que hoje também é muito difícil, né? Muita gente, tipo assim, dá curso, vendi, já acabou. foi. Eu pego muito isso, né? E tento explicar de maneira, tipo, mais simples e objetiva possível para poder tentar entrar na cabeça, porque é muita coisa, é muito conteúdo, é muita informação. Então, se você não pega na mão da aluna, se você não tá ali do lado, muitas se sentem perdidas e acaba abandonando, desistindo, entendeu? E aí fala que realmente se torna mais uma. Né? Isso aí. Bem, entrando um pouco na sua família e rede de apoio, queria saber como você pode colocar eles o grau de importância na sua vida. Sua rede de apoio hoje, família. Uhum. A minha família é muito importante pra mim, né? Toda família tem seus arranca-rabo, cada um do seu jeito. Se não tiver, que não é normal. Mas a minha mãe, cara, eu não tenho nem palavras, sabe? Pra agradecer minha mãe. Até eu tava falando com meu esposo esses dias que eu postei o negócio do... lavando as roupinhas, né? Aí a menina falou assim, nossa, sua mãe é uma mãe de ouro. Eu falei assim, porque a minha mãe sempre foi aquela mãe de, tipo, se revirar pra ajudar, pra fazer o que pode, o que não pode, sabe? A minha família é, assim, pequena, né? Mas a minha mãe, pai, meu irmão, tudo, tios, tias são pequenos, o restante é tudo espalhado por aí. Mas hoje eu me vejo, né? Mudei muito, que eu me aproximei mais da minha família. Como eu morei fora, né, por um tempo, então a gente deu aquela afastada. Mas eu falava pra Deus, né? Eu falava, Senhor, eu não consigo mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero estar perto da minha família. Dói, né? Dói. Dói. Porque às vezes você precisa estar longe para poder você saber o que você tem, né? Então, a minha família é tudo pra mim. São poucos, mas são de verdade. Isso aí, são de verdade, sabe? Eu falo que lá em casa eu sou o pilar da família, né? Que tudo que acontece, Lili pra cá, Lili pra lá, Lili pra cá. Mas assim, cada um com o seu jeito, cada um com os seus defeitos, cada um com as suas qualidades. Mas tudo que eu posso fazer pra ajudar, pra estar perto, eu tô, né? Com esse meu jeito meio doida, que a minha mãe é muito carinhosa e eu não sou. Então, a gente tem um recado dela aí. Coloca o fone aí pra você escutar. Gente! Falando um pouco de...
Ó, não conseguimos fazer uma produção muito grande, porque a gente tinha pouco tempo. Ai, Mas gente. E a batutinha? O que dizer dessa menina muito especial, essa benção que o Senhor me deu, meu tesouro, Liliane. Só agradecer a Deus que continua sendo essa pessoa especial que ela é, essa filha abençoada. Agora tem a princesa Manu que está chegando também, para a honra e glória do Senhor. Só agradecer. Te amo, minha filha, te amo muito. Beijo de mamãe. Ai, Beijão meu na Deus. Manuzinha de vovozinha. O que falar da Liliane, né? Gente, Pessoa incrível, uma pessoa carinhosa, carismática. Dizer que depois que eu a conheci, minha vida mudou completamente. Né? Que agradecer a Deus pela vida dela, né? E por me dar a oportunidade de ser pai aí da nossa filhinha, que ela está esperando aí, mês que vem, né, janeiro. Está prevista aí para ver o mundo, né? Dizer que eu te amo bastante, continuo sendo essa pessoa maravilhosa, né? E sucesso, sucesso, sucesso. Tá bom? Beijo, te amo. Ai, gente. é. Então, não tive... Olha isso aí. Nós vamos evoluir com relação à produção também. E também já deixo aqui um recado finalizando, que é um convite para o próximo episódio, Uhum. tá? Para uma parte 2, que temos muita história aí Verdade. pra Ai, gente, puxar eu ainda. emocionei. Ai, não, fica à vontade. Esse é o objetivo da gente trazer ali quem é muito próximo dos nossos convidados. É que eu comentei com você durante o episódio que a gente tenha como objetivo, pelo menos, impactar uma pessoa. Sim. Então, se a gente impactar o nosso convidado, já batemos Já nossa valeu. meta. Uhum. E aí, o que vier é bônus. Uhum. Então, já fica aqui esse convite para uma parte 2, pra gente conversar um Aham. pouco mais. A gente tem um tempo no YouTube que a gente não pode passar muito Sim. por conta da Uhum. retenção e tudo Uhum. mais. Mas muito obrigado, tá? Espero que você tenha gostado da experiência de conversar um pouco. Uhum. Temos muito mais conversa, tem muito mais conteúdo. Uhum. Mas vou pedir para todo mundo que está nos assistindo se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas nossas humildes redes sociais, mas que pouco a pouco nós vamos chegar. E te agradecer pra caramba por você acreditar e estar aqui com a gente. Tá, obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui. Com certeza vou voltar, né, pra gente falar, porque é muita coisa pra falar. No pós-Manu. No Pós-Manu, né? Pós-Manu, agora é Pronto. pós-Manu, isso aí. E só agradecer a Deus pela oportunidade, né? E quando você fala que, eu tô no começo, eu sempre penso assim, todo mundo tem um começo, né? E se eu tive pessoas que me ajudaram no começo a subir, a evoluir, todo mundo tem o direito de ter, né? Então é isso aí, trabalhar firme, seguir em frente, que no final dá tudo certo, uma hora a conta fecha. Com certeza. Gente, muito obrigado você que nos assistiu e nos escutou aí até o final. E não deixe de se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. E até a próxima.